Nascido no interior de São Paulo e com início de carreira no rádio esportivo, Fausto Silva, ou Faustão, teve programas memoráveis na TV brasileira, como Perdidos na Noite e Domingão do Faustão. E não é exagero falar que é um dos maiores apresentadores do Brasil. Vamos então conversar sobre a história do nosso querido Faustão e suas curiosidades. Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos de volta pro Poca Plus. E a mais um videozinho aí do televisão, dos nossos videozinhos aí sobre curiosidades, obscuridades da TV brasileira, que é recheado, né? Eu sou o Vitor, e olha quem tá comigo aí, aquele que sabe tudo, o grande oráculo da TV brasileira. Tudo bem, Fábio? Exatamente nesse momento, 7 horas e 82 minutos da madrugada do dia 30 de fevereiro de 2024. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada quem estiver nos assistindo. Esse é o quadro mais requisitado. As pessoas comemoram, né, quando sai um novo vídeo. Bomba de visualizações, likes, compartilhamentos. As pessoas não param, né? Tá dando mais view do que aquele cara que fica falando provei não sei o que, provei não sei o que lá. Tá sinistro esse quadro de televisão, vai ser o grande fenômeno da internet brasileira em pouco tempo. Então, e aproveitando o que o Fábio disse, já deixa seu like, se inscreve aí no canal, que sempre nos ajuda bastante. Compartilha esse vídeo, né? Que o Fábio tá certo, realmente é um dos vídeos mais requisitados aqui do canal, mais vistos. São os vídeos do quadro Televisando, né? No nosso último a gente falou sobre Gugu Liberato, sobre a história do Gugu, sobre Domingo Legal, né? Que fez 30 anos em 2023. E dessa vez, nada mais justo do que a gente falar do maior rival, né, de Gugu Liberato, que foi o Faustão. Colocava uma intriga ali, não, eles eram só rivais. Pessoal, antes de começarmos nosso assunto, temos uma participação muito especial de quem participou ali da história do Faustão. Já que o nosso tema é Faustão, eu tô aqui com uma pessoa que participou, quantos anos de Faustão? De Chacrinha. De plateia? Chacrinha e depois Faustão, quantos anos? Faustão já tem um tempão. Foi até ele operar o coração que acabou o programa. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 Certamente, anos. você que já assistiu Faustão alguma vez na vida, já deve ter visto a Margot em algum desses programas. Então, Já. eu acho que, para deixar mais especial o nosso programa, estou chamando aqui a Margot para participar. Ó. Figura Isso. presente na vida do Faustão. Faustão, Chacrinha, Zorra Total, Zorra Total, Chacrinha, Turma do Didi, Didi. Xuxa, Turma do Didi, Sérgio Malandro. Zorra Total, Sérgio Malandro, era no Jardim Botânico, que não tinha Projac ainda. Mas o Faustão, sem dúvida, Sem dúvida. o mais marcante. O mais Foi marcante até o Faustão. agora, Então, que tô operou trazendo o aqui coração. para a gente deixar ainda melhor o nosso especial, a presença da Margot. Muito obrigada. Mas vamos falar sobre o Faustão, né? Já que a gente falou bastante também do próprio Faustão em outros vídeos, vamos falar um pouquinho da história dele, né? Do início, a carreira dele, o rádio, aí vamos para Domingão do Faustão e, ao que parece, Fausto Silva tá aposentado, não é? Não, oficialmente. Mas isso só vou falar depois dos reclames do Pimpim, que eu vou botar água no meu copo. Já volto. Então, Fábio, falar um pouquinho da história do nosso querido Faustão, né? Fausto Silva, que não é exagero falar que é um dos maiores apresentadores e comunicadores que a gente já teve no Brasil. Faustão, que, pra quem não sabe, né, nasceu no interior de São Paulo e muito antes do Domingão do Faustão, que foi o ápice da carreira dele. Aí ele começou no rádio, né? Começou no rádio de que o senhor é muito fã, né, Fábio? Sim. Ele começou como rádio esportivo, né? Inclusive, há registros do tipo ele incomodando o Tele Santana e de muita gente, treinador de futebol, que achava o Faustão o repórter mais chato do Brasil, porque ele fazia de tudo pela notícia. E tem até um vídeo engraçado dele perguntando a escalação do Tele, do escalação do São Paulo na época. Qual a escalação do time do São Paulo que ia entrar, e ele perguntava, e o Tele falava, eu não posso colocar, Fausto, por favor, não pergunte mais isso, que eu não vou falar, não sei o quê. E ele enchendo, e o Tele Santana perdendo a paciência com o Faustão. Ou seja, a fama de chato não é na televisão. A fama de chatonildo do nosso querido Fausto Silva já é de muito tempo. Quando você falou maior comunicador, certamente ele falaria o maior literalmente, né, bicho? Brincadeira. Porque esse bom humor e essa
falta de noção, vai, que a gente pode usar esse termo, acho que é o termo mais adequado, sempre foi parte especial, específica do Fausto, e que tornam esse comunicador uma das figuras mais emblemáticas da TV brasileira. Isso aqui é demais, olha aí, diretamente de Tóquio, livro de recordes nosso com a Corrida dos Babaquinhas, quer ver? Porque ao mesmo tempo que ele era muito cativante, muito carismático, ele também tinha essa fama de ser um cara importunador, um cara muito chato e na hora de fazer uma pergunta e ele continuava perguntando a mesma coisa, ou ele fazia alguma piada um pouco mais ácida com algum jogador de futebol. O Faustão sempre foi assim. E acho que boa parte do sucesso é o fato de ele ser uma pessoa incômoda, né? Tanto é que, claro, daqui a pouco a gente vai falar de Domingão do Faustão, mas a abertura mais emblemática do Domingão do Faustão é exatamente o Faustão ficando muito grande e meio que começando a passar e quebrar tudo e, né, e invadir todo lugar, porque isso é o Faustão, sabe? Essa aura de uma pessoa que, desde a época de repórter esportivo, sempre foi tido como muito chatão pela maneira com que ele insistia nas perguntas, queria, né, respostas mais incisivas. Isso ele levou muito com outro chato também, que era o Milton Neves, que trabalhou com ele na época da Rádio Jovem Pan nos anos 70. Inclusive tem uma foto muito maneira no livro do Milton Neves, né, dele juntos, de toda a equipe esportiva da Jovem Pan, acho que 78, reunida no Morumbi na época, no estádio do Morumbi, hoje Morumbis, né? E a imagem é muito legal, né, que você vê ali figurões que ao longo do tempo se desvincularam do futebol, não foi o caso do próprio Fausto. Mas assim, Fábio, apesar de no lado profissional, Faustão ser esse lado mais chato, que as pessoas achavam chato, né? Dizem que na vida, no dia a dia, na convivência, dizem que o Faustão é um ser humano, assim, sensacional, um coração enorme, né? Todo mundo que trabalhou com ele normalmente fala muito bem dele, longe das câmeras, né? Vamos botar assim, longe do lado profissional. Sim, e isso é legal, né? Porque ao longo dos anos você vê que ele construiu muitas amizades, né? Tanto é que já no fim de carreira, ele ali. Quer dizer, fim de carreira é o que a gente sabe até agora, né? Ele já, nesse último formato dele na televisão, ele conseguiu atrair muita gente que nos anos áureos de televisão apareciam no programa dele e tal. Alguns que, por exemplo, outras emissoras esqueciam, ele trazia no seu programa. O Faustão sempre teve essa fama de ser um cara muito amigo e muito humilde, né? Com as pessoas que ajudaram, enfim, a carreira dele no esporte, né? Eram muitas pessoas que ele tinha, muitos contatos, inclusive o recém-falecido Antero Greco, né? Abria a redação do Estadão na época para falar com o Faustão, que na época apresentava um programa de televisão. Ele mostrava as coisas, um estilo meio Comando da Madrugada, mas eu não vou saber exatamente o nome desse programa. O certo é que o Faustão fazia filmagens dentro de redações para saber o que estava sendo preparado para o jornal no dia seguinte, né? E tem esse vídeo no YouTube dele com o Antero Greco, mostrando, né, um recorte do que está acontecendo no futebol italiano na época, ali no início dos anos 80, naquele movimento do futebol italiano tá levando jogadores brasileiros, Falcão, Zico, Casagrande, enfim, toda uma galera que estava aí no Júnior, Sócrates, todo mundo estava indo jogar no futebol da Itália. Mas, Antero, como estão os jogadores brasileiros do futebol italiano? Zico, Falcão, Cerezo e companhia. Bom, Fausto, você sabe que agora temos 10 brasileiros jogando na Itália. 3 deles já estavam lá e mais 7, aliás, 4 já estavam lá e mais 6 foram contratados nesse período entre maio, junho e julho. É muito legal esse recorte, que é um recorte histórico que prova e mostra como o Faustão tinha muitos amigos e muitas amizades no meio do jornalismo esportivo, e foi o que fez ele surgir, né? O rádio, posteriormente também o impresso e o audiovisual, né? Já nos anos 80, ele partiria para essa jornada que o faria se tornar o Faustão. Na época ele era o Fausto. Ele só vira o Faustão quando ele aparece na televisão e rimou com as milhares de rimas que o Fausto já fez aí na sua carreira. Mas assim, ainda falando um pouquinho sobre a época dele na rádio, né? Na parte esportiva, eu acho que ele começou a fazer bastante sucesso foi quando ele teve ali o programa Balancê, né, na Rádio Excelsior, que acentuou ainda mais o lado cômico escrachado ali do Faustão. O humor ácido que inclusive fez ele se tornar comediante por um tempo.
muita gente se pergunta assim, pô, mas o Faustão lançou vários humoristas, lançou vários comediantes. Isso porque em determinada carreira ele também foi um comediante. Então isso foi um laço que ele meio que construiu lá quando ele estava abandonando ali o jornalismo esportivo e ficou, né? Você mesmo diz, né? O rádio ele usava para isso, para usar essa comicidade e até essa maneira incômoda. Ele embargou na sua carreira, né? De fazer comentários ácidos e brincadeiras assim que hoje em dia não cairiam muito bem. Fala a verdade, né, Vitor? Muita coisa que se comentava em 82, né? Tratava como uma piada engraçada. Hoje em dia, talvez não soe tão engraçada e talvez não soe nem um pouco correta, que é normal e natural, né? As coisas mudaram, enfim, né? A maneira com que se vê o mundo em 82 não é a mesma maneira que se vê o mundo hoje, né? Você concorda comigo? Sim. Então, algumas das piadas que o Faustão fazia na época, hoje não cairiam bem, mas na época eram vistos como um humor ácido, era visto como um humor crachado, né? Como você usou muito bem a palavra, e é uma virtude do Fausto. O Fausto, por muito tempo, ele foi visto como esse cara polêmico, né? No jeito de falar, no jeito de se comunicar, e ele carregou isso, inclusive, na Globo, né? Domingo é dia daquela perua tomar o sol, né? Impressionar os babacas do escritório no dia seguinte. Onde posteriormente a gente vai falar mais a fundo, ele conseguiu ali o seu alcance, né? Conseguiu o seu ápice na carreira, na comunicação. Mas é importante sempre ressaltar, né? Isso do rádio, o Faustão levou e leva até hoje. Mas antes da gente falar do assunto principal, que é Domingão do Faustão, né? Que é a principal atração da carreira dele. Estaria fazendo 35 anos, né? Estaria fazendo 35 anos se estivesse no ar. Sim. Né? Atualmente até, não sei, dá pra dizer que tá no ar? Não, acho que não. Não. Mas, não, né? Mas se estivesse no ar, estaria fazendo 35 anos. Então, mas assim, posteriormente, depois dele passar pela rádio, ele chegou à TV, né? Um programa Perdidos na Noite, que é lembrado até hoje, né? Uma curiosidade é que esse programa ele passou por 3 emissoras, não foi? Foi TV Gazeta, Record e no final na Band. Sim. Aliás, outra homenagem, acabei de citar Antero Greco, posso citar também Silvio Luiz, porque quando o Fausto sai da Record, o Silvio Luiz substitui o Fausto, mas ele não consegue também carregar a aura do Faustão, apesar de o Silvio Luiz também ter esse humor ácido, tinha, né? Esse humor ácido, outra figura também maravilhosa que nos deixou. Esse humor ácido do Fausto é muito singular, e nem o Silvio Luiz conseguiu remeter, né? Conseguiu replicar ali o que o Fausto fazia na televisão naquele horário. Mas era a pegada de sempre, né? O Fausto juntava uma equipe de câmeras, enfim, de produtores, um estúdio que parecia quase como um porão, né? Porão mofado, né? Uma coisa bem mambembe mesmo. Era um programa Sim. barato de se fazer. Por isso que ele saía de todas as emissoras, porque que programa barato é esse, cara? Aí saía de uma emissora, traz pra cá, né? Ele só não... Quando ele sai da Bandeirantes e vai pra Globo, aí ele ganha um projeto mais ambicioso. Já não era tão barato, né? Então acho que ninguém quis tirar de lá por conta disso, porque já virou uma coisa mais cara. Mas durante todos esses anos de Perdidos na Noite e também de Safenados e Safadinhos, que é outro programa também altamente mambembe que o Faustão apresentou na televisão, na Bandeirantes, no final dos anos 80. Safenados e Safadinhos. Apresentação Fausto Silva. Nesta quarta, 9h30 da noite. Essa aura de, enfim, politicamente incorreto, o Faustão deixava ali bem às claras, né? Trazendo bandas na época, bandas musicais, enfim, muita gente da música começou no programa do Faustão. Gente de sucesso, e até gente que nem fez sucesso depois, o que é normal, anos 80 ali, né, estourava tudo, mas é porcaria também, né, mas na época, muitas dessas bandas que não prosperaram também tocaram no programa do Faustão, e tanto na Gazeta, quanto na Record, quanto na Bandeirantes, com essa perspectiva de um programa bem humorado, de um programa divertido no sábado à noite, e o Faustão meio que zoava, falava que ninguém estava assistindo aquilo, mas que essa porcaria, não sei, é por isso que ninguém assiste. Mas deixamos gravado para vocês aqui o nosso testemunhal, o nosso programa. Então, para hoje tem um monte de gente boa, porque está começando Perdidos da Noite, Piores Momentos, número 1, versículo 5.
ficou no começo de uma ironia que muitos apresentadores no futuro foram usar também, né? Pra dizer, o meu programa é pior. O meu programa é pior que o seu, não sei o que. Tudo uma bravata pra fazer a coisa mais divertida, né? E Por o. muitos anos o Faustão usava esse termo, né? Ninguém tá vendo isso aqui, sendo que tava todo mundo assistindo e era um grande sucesso. Sim, inclusive o cenário ali de baixo orçamento era motivo de piada sempre, né? Aham. Sim. Por isso que não podia ir pra Globo, né? Porque se a Globo tinha a fama de ser uma emissora mais careira, uma emissora com um pouquinho mais de pompa, né? Até hoje a Globo carrega isso aqui ainda. Líder de audiência. Não tinha como fazer. Não tinha como fazer pedido na noite da Globo, né? Então ele teve que vestir uma outra roupa, virar uma versão mais família, porque isso também é um ponto importante, né? Quando o Faustão vai pra Globo, ele vem pra promover uma versão mais família do Faustão, do que aquela que era exibida no sábado à noite. Naturalmente, uma coisa que você assiste no sábado à noite não pode ser igual que você assiste no domingo à tarde. Então o Faustão teve que se encobrir de uma outra tarefa e ser um Faustão mais leve. Apesar de que essa leveza aí ficou só na proposta mesmo, porque os primeiros anos de Faustão na Globo, ele tinha o Perdidos na Noite num outro horário, Sim. né? E aí ele levava as mesmas bandas e tal. Enfim, dessas bandas aí, muitas amizades que o Fausto carrega até hoje, viu? Muitas, assim, são incontáveis os artistas que começaram no Perdido da Noite e foram carregados ao Domingão do Faustão nos anos seguintes e depois, posteriormente, para sempre, né? O Dinho Ouro Preto, a Paula Toller. Aliás, é muita gente. Se eu for contar aqui tanta gente que começou no programa do Faustão, eu com certeza vou esquecer um monte. Vou esquecer um monte de gente que ficou famosa, que ficou popular depois. Então, Fábio, em 1989, né? Então o Faustão ali recebeu o convite da Globo. Mas tem uma curiosidade nisso aí. Pra quem assistiu o vídeo lá da história do Gugu, nosso vídeo. Todo mundo assistiu, né? É, Quem não assistiu esse vídeo? Pô, até quem não tem internet já viu esse vídeo. então, a gente menciona isso. A Globo, na verdade, ela queria o Gugu, né? O Gugu assinou com a Globo. Já tinha cenário montado. E o Silvio Santos meio que desfez o acordo ali do Gugu com a Globo, foi até o Rio. A gente mencionou isso tudo naquele vídeo, quem quiser já reassiste aí. Então, assim, como não deu certo com o Gugu, a Globo foi em busca de outro apresentador ali pro domingo pra poder bater de frente com o Silvio Santos na época, né? Porque ainda não tinha Domingo Legal. As atrações do SBT no domingo eram o Silvio Santos, né? E aí eles chegaram até o Faustão. E um perfil completamente diferente do outro. Pô, se você for observar o Faustão com o Gugu, já não é nem só aquela brincadeira do gordo e o magro, não. É tipo a postura de um com a postura de outro. A gente tem que saber o que o Boni tava bebendo pra achar que, eu não consegui o Gugu, mas vou conseguir o Faustão. Porque era muito diferente, cara. Mas ainda assim, a aposta do Boni deu certo, né? Porque nos primeiros anos ali, o Domingão do Faustão, ele chegou a bater de frente e dar mais audiência posteriormente que os programas do Silvio Santos, né? Isso muito por conta da novidade. A gente tinha ali um programa tão anárquico na Bandeirantes, soa estranho quando aquilo sai daquela noite crua e fria da Bandeirantes e entra no Domingo Feliz e Alegre da TV Globo. É um salto de diferença muito grande que não tinha como isso não chamar a atenção à época. E aí vem exatamente o que você falou. Sai Gugu, entra Faustão, né? Nesse perfil que tipo, não tem nada de linear, né? É muito diferente. Mas para ocupar o mesmo objetivo, que era o Domingo do Silvio Santos, que incomodava a Globo na época. Em 89 chega o Faustão até a Globo, com aquela abertura sonoramente muito agressiva, né? E se você for ver, porque a abertura que é o ar, ela é até mais tranquila. A música de abertura do disco, do CD, na época que saiu, ela é cheia de coisas que se a gente colocar aqui, o canal vai ser derrubado tranquilamente naquela letra. Vamos falar que você tá espalhando discórdia. Porque é uma letra que, ouvindo hoje, soa até engraçado, né? Como era outra época, né? Em 89, a trilha, né? Do Domingão do Faustão, que até dura pouco tempo, que eu acho que ela até deve ter soado um pouco diferente na época já. E depois entra aquele tananana, que é o mais famoso, o mais tradicional hino, né? Do Domingão do Faustão, que inclusive vai acompanhar o Faustão até o fim da parceria dele com a Globo. Mas esse início, ele é tão descolado e é meio bagunçado, né? O Faustão ali, num programa que não parecia dele, num cenário com bailarinas, que tipo, não era algo que o Faustão carregava da Bandeirantes.
e uma completa bagunça, sabe? É o Ratinho lá no começo do SBT, 10 vezes piorado. Todo mundo perdido, câmera no chão, contra-regra deitado, a plateia de pé, e gente sentada, e gente de pé, não tinha, sabe? Tava uma bagunça aquilo ali. Uma completa bagunça. Certamente o senhor Dr. Roberto Marinho, se estivesse assistindo, ele deve ter pego aquele telefone, sabe aquele telefone de rosca? Aquele telefone, né? Os caras antigamente, né, os magnata, né? Que porcaria é essa aí, bicho? É isso que você vai fazer pra botar o Silvio Santos na roda, pô? Dá uma ajeitada nisso aí. Aí você vai vendo que ao longo dos anos 90, 91, aí o programa vai ficando mais organizado, coloca-se umas poltronas, faz umas brincadeiras, umas gincanas e tal. E o programa vai evoluindo, vai ganhando cor, vai ganhando cor, vai ganhando cor, pra até virar o que é o Domingão do Faustão que a gente conhece, né? Um Então, programa de atrações musicais, de números, de quadros, né? De brincadeiras, de provas ao vivo, enfim, de muitas atrações, né? Teve um período ali, as gincanas, né? Que o Faustão fazia, as Olimpíadas do Faustão, né? É um outro cenário interessante da gente abordar aqui. E vários quadros vão acontecendo, vão aparecendo, que logo mais ali na frente, lá pra 93, que a gente vai brigar ali com o Gugu, a gente vai ver a similaridade começando a aparecer de duas figuras antagônicas e completamente opostas, diferentes, que não pareciam pertencer ao mesmo espaço, ao mesmo nicho. uhum. Eles vão meio que se equilibrando, a um ponto de que esse equilíbrio, essa semelhança, vai dar numa guerra famosíssima, né, que a gente tratou aqui no outro vídeo. Sobre esse negócio do primeiro ano ali do Domingão do Faustão ser algo muito estranho e bagunçado, eu acho que foi só a Globo correndo pra ter alguém pra poder bater de frente com o Silvio Santos. Porque a ideia original era ter o Gugu. O Gugu acabou não vindo, então eles tiveram que fazer meio que aos 45 do segundo tempo, arrumar um outro apresentador, arrumar um outro programa pra poder bater de frente com o Silvio Santos. E acabou que foi claramente às pressas e foi aquela bizarrice do primeiro ano do Domingão do Faustão. É o mesmo que a gente fala aqui da Marvel atualmente, né? Tentando se, né, resolver as coisas de última hora e aí de repente começa a adiar. É mais ou menos isso que você falou. Essa ideia do Faustão ser o cara do domingo pra disputar com o Silvio Santos, ela soou tão diferente que na prática ela foi diferente, Sim. né? Ela demora pra pegar no tranco, para as coisas se entenderem, pra haver ali uma coesão de ideias, né? Tanto é que o Domingão do Faustão ele vai até ganhando mais tempo, ele vai ocupando mais hora, né? Vai tendo um tamanho maior ali na grade do domingo. E ele aí passa, assim, a de fato disputar com o SBT, né? É muito difícil, assim, a tarefa do Faustão, Vitor, é muito complicada, porque, imagina, o Silvio Santos no auge, cara. Sabe? Eu correria tranquilamente, eu seria covarde. Eu não ia disputar, mas nem ferrando. O Faustão fez tudo, foi testa de ferro ali pra topar participar de uma guerra, né? Queria usar esse termo, é o termo mais adequado. De uma guerra, que é tentar tirar o público do Silvio Santos, cara. É simplesmente o maior comunicador brasileiro que, acho que você concorda, né? O maior comunicador brasileiro, pelo menos da televisão, que o Brasil já teve, né? É muito difícil. Então a tarefa não deve ter sido fácil, não, de orientar e adequar para fazer com que a Globo retomasse o seu ponto de liderança ali nessa época dos anos 90. E o pior é que ele conseguiu, né? Inicialmente o Faustão conseguiu desbancar a audiência ali do Silvio Santos. O Faustão foi líder e tal. Quem ameaçou ele foi justamente o Gugu Liberato, né? Que a gente falou bastante, você mencionou já um pouquinho aqui. E a gente mencionou no vídeo do Gugu, a gente mencionou no vídeo lá de SBT versus Globo. Então, assim, eu acho que o maior arranca-rabo que a gente já teve na televisão brasileira foi Faustão contra Gugu, isso aí, não tenho o que falar. Mas assim, Fábio, antes da gente entrar novamente nesse assunto de Faustão contra Gugu, Domingão do Faustão versus Domingo Legal, eu quero falar de uma curiosidade que nem todo mundo se lembra, né? Mas Fausto Silva já estrelou um filme, né? Chamado Inspetor Faustão e o Malandro, pra quem já tá associando o nome, também co-estrelado ali pelo Sérgio Malandro, que merece um vídeo aqui, hein, Fábio? Merece um vídeo televisando. Merece.
Parece que vai sair, inclusive, um filme do Sérgio Malandro, né? O cinema nacional esse ano tá louco. É Rodrigo Faro de Silvio Santos e sem filme do Sérgio Malandro. É o melhor ano, oficialmente, do cinema nacional. Mas é isso. Brincadeiras à parte, sim. Que você fala malandro, você tem que botar 2 L's ali pra você perceber. Ih, é esse mesmo, é o cara, e é ele mesmo. Eles fizeram, na verdade, 2 filmes, tá? E tem um filme, uma abertura muito alegre, chamado Sonho de Verão. É um filme do começo dos anos 90, que é o Sérgio Malandro e as Paquitas. Pra quem não sabe quem são as Paquitas, porque, obviamente, muita gente tá vendo esse vídeo, nem nascido era. Na época que as Paquitas faziam muito sucesso, elas eram assistentes da Xuxa. Faziam um programa da Xuxa, eram tipo as assistentes dela e, enfim, faziam as piruetas, e dançavam, cantavam, enfim. E nessa época elas estavam cantando e fizeram esse filme com o Sérgio Malandro. E nesse filme já tem o cliffhanger, né, da dupla, e é exatamente o Fausto com o Sérgio Malandro ali que era um dos quadros do Fausto, né, que era de dar prêmios, o caminhão do Faustão e tal, da sua televisão, faz uma rima. E aí ele levou esse caminhão pra dentro do filme, e aí no filme tá lá distribuindo os prêmios e tal. Aí chega um determinado ponto do filme que ele fala, a gente deveria se encontrar mais. Eu falo alguma coisa parecida com isso, né? Uhum. Já dando a entender que já tinha ali um projeto engatilhado que era os dois fazerem um filme no futuro. E que é muito engraçado que esse filme que a gente vai adentrar agora, que é o grande meme, né, do cerne desse assunto, é o Inspetor Faustão e o Malandro. É uma curiosidade que o Sérgio Malandro foi no programa do Faustão há alguns anos atrás, não muito tempo, mas assim, deve fazer o quê? 11, 12 anos atrás. Uhum. E o Fausto revelou que eles quase não se viam nas gravações desse filme. Que é muito engraçado, né? Porque o filme é dos dois. E eles não se viam muito nas gravações? Como assim? E realmente você assistindo o filme, você para pra perceber que não são muitas as cenas que eles estão de fato juntos no mesmo lugar. Então era um filme tão, sei lá, tosco, né? E inclusive tem outra pessoa que também recentemente nos deixou, que era o Pereio, né? Ele fazia a locução desse filme, o vozeirão que ele tinha e tal. E ele fazia a locução do filme, ele fazia todas as cenas, assim, narradas do filme, né? Se você odeia Sérgio Malandro, fuja. Com todas as vozes. Aliás, não só de um, como dos 2 filmes. Se você não suporta Sérgio Malandro e tem a fama de ser mais chato que o Faustão, fuja. Run to the hills. Era um filme estrelado por Sérgio Malandro e Otávio Mesquita. Nossa. Esse filme vai sair no cinema, vai ter uma pessoa lá pra assistir a gente. Acabou. Pra ninguém. Que nem o Otávio Mesquita e o Sérgio Malandro vão gastar dinheiro pra assistir essa porcaria. Então, Fábio, passando por essa curiosidade aí do filme, que muita gente já não lembrava, com certeza, vamos falar um pouquinho, então, do que a gente já falou algumas vezes, vamos falar sobre o arranca-rabo, né? A rivalidade entre Domingão do Faustão e Domingo Legal, né? A guerra pela audiência, vale tudo pela audiência, né? Inclusive várias polêmicas de ambas as partes, como a gente já chegou a mencionar. Enquanto um fazia pedaço de ET, que na verdade era um pedaço de raia, o outro me colocava lá Latininho, né? Que foi inclusive capa da Veja. Enquanto um fazia banheira do Gugu, Faustão tentou lá atacar o tal do sushi erótico, que Roberto Marinho odiou ver aquilo na Globo, né? Então, assim, valia tudo por audiência naquela época. Já era o telefone digital, já, né? Já era o telefone digital do Roberto Marinho, já era sem fio, já. Já era esse aqui, já, que ele pegou e falou, mas que porcaria é essa, meu filho? Esse programa aí, esse aí de sushi erótico, se fosse exibido na madrugada, dentro do seu determinado contexto, ele não causaria nenhum tipo de espanto. O problema é você colocar esse sushi erótico ao meio-dia. Aí realmente, opa, não foi meio-dia, né? Foi acho que 4h30, assim, lá, 5 horas. Mas se o... Mas, pô, aí já é sacanagem, né? Aí já é um pouco demais. Seria machista hoje em qualquer horário, né? Acho que hoje já, né? Mas em 90 e pouco, se ele fosse de madrugada, isso passaria completamente despercebido. Já o caso do Latininho, não, né? O Latininho, acho que em qualquer horário seria bastante impróprio. Lembra que eu falei pra você aqui sobre esse humor ácido do Faustão? Eu acho que essa época do Latininho, essa ideia do Latininho, que inclusive tem a participação do Café com Bobagem, Zé Américo, enfim, todos os integrantes do Café com Bobagem na época, né? Que é um grupo de humoristas bem popular, acho que até hoje eles estão aí na TV e no rádio. Faziam uma Praça Nossa até uns anos atrás. Essa ideia toda da brincadeira, de fazer uma brincadeira maldosa ali,
com um cara que claramente, né, claramente ali, né, tava sendo vítima daquele espetáculo horroroso, grotesco. Se fosse feito nos anos 80, não causaria tanto. Esse humor ácido que o Faustão carrega ali dos anos 80, ele envolvia esse tipo de coisa. Era normal, era usual o Perdido na Noite fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de sacanagem, mesmo que não fosse ali com, né, presente, né, no subentendido aquele tipo de piada acontecia direto no Perdido na Noite. Então eu acho que se fosse 10 anos antes, causaria muito menos impacto. Você vê como era errada, né, a televisão nos anos 80, né, e os anos 90, que já era bastante errado, já estava começando a ter umas modificações que levariam, né, a uma televisão muito menos baixa do que é realizada hoje. Mas são esses aspectos que você falou. A gente falou mais do negócio da raia do Gugu lá no vídeo do Gugu. Então não vou tocar muito nesse, vou falar mais aqui apropriadamente do Faustão. São casos diferentes, mas que ao mesmo tempo traziam um pouco dessa ousadia do Faustão. Que, acho que até passando muito do ponto, era uma ousadia bem errada para sua época, mas eram características, né, do Faustão. Não um Faustão baixo, um Faustão que era a favor de baixaria. Tanto é que o segundo caso que você citou, o próprio Faustão foi o contrário. Ele fala, né, que aquilo ali foi muito impulsionado pelo que o Gugu já fazia. E o que o Gugu fazia acabava meio que, né, fazendo a Globo fazer também. E a produção da Globo tentou entrar com a produção do SBT. Inflamava a rivalidade. Pra gente. Era muito inflamada essa rivalidade. O SBT ganhou da Globo de ponta a ponta. E o nocaute aconteceu às 5h20, quando o Gugu derrubou o Faustão, batendo de 31-13. O SBT provocava o Faustão. Sim. Né? E isso acabava meio que criando esse atrito a ponto de a produção da Globo, depois de ter levado muita pedrada com esses dois quadros que você citou, são de fato os dois quadros assim que, tipo, são as manchas da história do Domingão do Faustão. A história de que, repito, se tivesse no ar hoje, teria 35 anos, duas manchas na história do Fausto na Globo. E à época, como repercutiu tão mal todos esses dois episódios, eles queriam entrar em uma trégua com o Gugu. Ó, estamos levando muita porrada, então vamos fazer programas com menos baixaria, por favor? Eu acho que a gente passou um pouco do limite, do aceitável, né? A gente foi muito hardcore aqui nas brincadeiras, né? E o SBT não quis também na época. Enfim, o SBT foi meio que forçado a mudar um pouco, paulatinamente, né? Não foi de uma vez. Não é que o final do Domingo Legal é melancólico, a gente falou aqui, e foi o ápice da baixaria, né? O caso lá do suposto sequestro. Então aquilo ali tudo inflamou tanto que o Faustão demorou menos pra cair na realidade do que o Gugu. O Domingo Legal, né? Pra dizer assim de maneira mais aberta. Mas ele caiu na realidade. Mas é porque justamente o próprio Silvio Santos incentivava esse tipo de rivalidade. Já a Globo não era disso. O Faustão, isso aí podia ter sido considerado um fim pro Faustão, porque era uma briga tão forte pra conseguir pegar a liderança do Gugu, que ele deu com os burros na água, né? E pagou um vexame absurdo com esses dois episódios. Que do caso Posteriormente, o Faustão acho que meio que tenta dar uma relevada, enfim. Esfria um pouco esses ânimos. E naturalmente, né, o Vitor, a Globo vai conseguir assumir a liderança. E nisso o desespero vai pro outro lado, né? É que no caso do Gugu foi mais grave, né? A gota d'água ali. Sim, porque, né, foi muito apelativo, né? Sim, envolveu muitos nomes famosos, Sim. Foi muito mais infeliz, né, digamos assim, do que os casos do Fausto. Não que os casos do Fausto não tenham sido infelizes, né? Talvez até, assim, o do Latininho é pior, né? Sim. O Latininho é mais degradante. Mas o caso do Gugu e dos falsos criminosos foi triste, foi bem incômodo, né? E acho que com o tempo o Faustão vai sabendo lidar melhor com essa dualidade dele com o Gugu, entendendo que Globo não é SBT. Acho que isso é uma pasta, cara, na Globo. Entra na Globo, tem uma pasta lá que fala: amigo, vamos na Globo. O que você colocaria no ar na Rede TV, com todo respeito, tá? Na Rede TV, na Band, na Record e no SBT, talvez não entre no ar aqui.
E aí, dessa maneira, o Faustão começou a apresentar um programa, conseguia partilhar a cara de Faustão e da cara de Globo. Tanto é que, ao longo do tempo, ele vai conseguindo mais audiência prestigiando os artistas da emissora. Quando ele inicia, inclusive, o Arquivo Confidencial, que é um dos quadros mais lembrados do Domingão do Faustão, e começa exatamente nessa época, nessa reta final dos anos 90, quando ele já estava meio que perdendo pro Gugu e estava difícil mesmo, por início dos anos 2000. E ele faz homenagens assim históricas, Fernanda Montenegro, Clodovil, cara. Ele homenageou o Clodovil, Mal Barato, Galvão Bueno, artistas da emissora, Narciso Meira, Glória Menezes, pô, William Bonner, gente da melhor qualidade, que ele vai e faz as homenagens, e são momentos marcantes do programa, tanto que em determinado momento a homenagem a um artista dura, sei lá, 1 hora e meia do programa, né? E isso meio que volta a fazer o público se cativar com o Faustão. É uma baita de uma ajuda, faz o Faustão render muito mais tempo no ar. E já no início dos anos 2000, o programa do Faustão, ele vem totalmente repaginado. O que você via lá em 89 e você vê em 2000, 2001, você se assusta. Primeiro que ele já passa a dividir horário com futebol. É uma arma da Globo espetacular, né? Programa menos extravagante, muito mais leve, descontraído, divertido, que não deixa de ter o Faustão ali, tirando o microfone da boca das pessoas, que é normal e é legal e é divertido, pelo menos pra mim. Mas de uma maneira muito mais leve e muito menos bélica do que era visto naqueles anos que ele tava brigando com o Gugu. E nessa brincadeira, quem se dá mal é o SBT, né? E esse quadro da homenagem ao artista, do Arquivo Confidencial, que foi um quadro que ganhou muita popularidade e deixou realmente o Faustão com outro ânimo. O Faustão começou a ter novos quadros. Se vira nos 30, né? Ficou tão famoso, tão popular. Entra no ar ali em 2002 e vai ficar um bom tempo ali com ele. É nada mais do que o Show de Calouros, né? O Show de Calouros, só que com pouco tempo, enfim. É um formato também importado, mas, aliás, o Faustão começa a pegar vários desses formatos importados e transporta para o seu programa a partir dali. Aí vem quadro de humor, né, para revelar novos humoristas, quadros de dança e quadros que vão, inclusive, moldando uma nova fase do Domingão do Faustão ali para frente. Então, Fábio, falando de uma coisa que talvez seja a marca registrada, vamos botar assim, do Domingão do Faustão, é as videocassetadas, né? Pô, eu ficava esperando, eu não assistia tanto Faustão na época, mas eu ficava esperando as videocassetadas, porque era bom demais, sempre achei maravilhoso aquilo. Vamos saber qual a campeã, primeira finalista, a Pentelinha Canibal, conferindo. É engraçado, né? Porque as pessoas lembram do videocassetado e lembram da musiquinha, só que essa musiquinha, ela surgiu, tipo, muito tempo depois, né? Sim. E é uma musiquinha, se não me engano, tem envolvimento, inclusive, da esposa do Faustão. A musiquinha da videocacetada. Essa áurea do Faustão, né, cara, que é até meme, né? Faustão narrando tal coisa. E é aqui que a gente se imagina, quando vê algum vídeo que Faustão narrando tal coisa. A gente imagina ele narrando uma videocacetada. Né? A gente chegou até a falar aqui no vídeo que a gente apresentou aqui, uma pasta, né, um tópico sobre pegadinhas. E o Faustão tentou que fazer umas pegadinhas ali no final dos anos 90, né? Tentando copiar o Silvio, essa que é a verdade, né? Fazendo a câmera escondida dele, não deu tão certo. Mas a videocacetada é um negócio que o pessoal copia até hoje. Todas as emissoras agora, né, usam esse negócio de vídeo de WhatsApp, e nada mais é do que a velha videocacetada que o Faustão fazia desde 89, né? Só que o Faustão era mais engraçado. Há muito tempo. Muito mais, era o react do Faustão. Pode sentar, deixa o careca aparecer. Olha lá! Isso que é chamar de desarmar a banda. O react, muito antes desse termo react existir. Ele ia lá, colocava alguém levando o tombo, e a junção do Faustão falando com a claque, né, que é a risada de fundo, mais a cacetada em si e os sons, né, que eram feitos, os barulhos gerados pelo sonoplasta, era a combustão perfeita pra você dar risada no final de domingo ali, né? Pega, gato, vai! Agora, Ayrton, vai! Tá muito indeciso esse gato tá mais indeciso do que fiador de desempregado, vai! Essa parte dessa veia humorista do Faustão, ele carregou muitos anos dentro da videocacetada, porque eles faziam um textinho, né? Aliás, o Faustão tem isso, né? O Faustão é o cara que pegava papelzinho lá, escrevia em
segundo o Thiago Leifert, em Times New Roman. Tudo que ele ia falar, ele lia na hora lá, bicho, brincadeira, vem aí, não sei quem. Tem não sei quantos discos gravados, mais de 8.000 emprestados, e aí tudo tal. Isso tudo texto, cara. Tudo texto. Então, a videocassetada era texto também. E no início ele escrevia, quando ele tinha saco pra fazer isso. E já nos últimos anos ali de Fausto Silva na Globo e até na Band, né? Uhum. Já não era mais ele, né? Tinha um pessoal que escrevia, inclusive ele falava as pessoas que escreviam durante a musiquinha, né? Mas já que você falou da vinheta, pô, a gente quase que passa esse vídeo sem falar do grande caçulinha, né? Pô, a gente quase esquece do cara. Sim. Pô, Aliás, tem 3 personagens do Faustão que são coadjuvantes, mas são muito importantes, são fundamentais na carreira do Faustão. Um é o Caçulinha, 2 é o Câmera de Bigode, que eu esqueci o nome. Eu lembro de ter encontrado ele na Taquara, no Habib's, foi muito engraçado. Porque não, Câmera do Faustão, quem tá fazendo aqui? E 3, a Lucimara Parisi, que era a produtora do Faustão, foi diretora, produtora do Faustão por muitos anos, desde que ele chegou à Globo, até meados ali dos anos 2000 e tal. E ela quem produzia, né? Ela quem ajudava ele nos merchants, quando ele falava de Gelol, ele falava de Fininvest. E aí depois, né, posteriormente, quando ela sai, passa a ter assistente do Faustão para fazer o comercial com ele. O Faustão era muito mais desinibido quando tinha a Lucimara. Depois a Lucimara sai da Globo, né? Litígios, vai para SBT, inclusive trabalhou até recentemente com o Ratinho. Mas eram 3 pessoas assim que frequentes no programa do Faustão, que eram produção, né? Eles não faziam parte do arranjo principal, mas participavam como se fossem personagens extras do programa do Faustão, né? Como se fossem ali coadjuvantes, faziam a escada pro Faustão brilhar em cima deles. então, Fábio, em 2021, Faustão, depois de anos de Globo, deixa a emissora, vai pra Band, né? Tava com o contrato certo ali com a Band. Inclusive a Globo, né, nem deixou o Faustão se despedir do público. Já colocou ele de escanteio, né? Substituiu pelo Thiago Leifert no resto de 2021 e nem deixou ele fazer um programa de despedida, o que eu achei bem errado da parte da Globo, né? Pô, depois de anos de emissora, nem fazer um programa de despedida, mas fez parte da estratégia, né? E Faustão, então, voltou pra Band, né? Desde 89 que ele tava na Globo. E assim, tem a pegada do comercial, a pegada do que é bom e do que é ruim para uma emissora de TV. Eu sei que parece ter sido o pior cuidado possível com o Fausto, mas se você for observar pelo lado de mercado, faz sentido. Porque se o Fausto fica até o final do ano, do jeito do Faustão de ser, né? Meio que sendo botado para fora, né? Claramente sendo colocado para fora da emissora. Ele fica até o final do contrato, até o final de 2021, naquela pegada de não sei o quê, vai falar mal de alguém, vai fazer o quê, talvez isso fosse ruim pra Globo. E claro, se você for observar também no lado de que tinha uma grande chance do Faustão falar, ano que vem vou estar na Band, hein? Vamos lá ver o meu programa lá. Que também é um negócio que podia acontecer, né? E certamente ele faria de tudo para não ser cortado. Isso pegaria mal, né? Então, e a Globo já tinha meio que um plano, um planejamento já traçado. O Luciano assumiu o domingo e fazer o Domingão, que não seria mais o Domingão do Faustão, mas sim o Domingão, nem do Hulk, né? O Domingão com o Hulk. Surpreendente quando o Faustão anuncia que é pra Band, né? Porque me parecia ser o passo da aposentadoria. Então, quando o Faustão é anunciado pra ir pra Band, ficou se especulando e tal. Caramba, que legal, ele vai voltar pra casa dele, né? Que ele ama tanto. Só que no final das contas deu muito errado, né? Foi um projeto ali maluco de colocar ele de segunda a sexta. Pra cansar mesmo, né? Se a gente dizia que o Faustão tinha problema e a fama de chato no domingo, quem não gosta do Faustão vai ver ele de segunda a sexta, no horário noturno. Nossa, foi uma bola foraça da Band, que não fez sentido na teoria, mas na prática faz, porque a Band não poderia, até 2024, usá-lo no domingo por um contrato com a Globo. O contrato com a Globo é que tem a pegada, né? A sacada, né? Pro Faustão não partir daqui a uma semana e fazer o que ele fazia aqui no domingo da outra emissora, no contrato dizia que a próxima emissora que o Faustão fosse trabalhar nela, ele não poderia, nos 2 primeiros anos, fazer um programa no domingo à tarde. E isso estava no contrato, e enfim, contratos têm que ser respeitados, né, o Vitor? E por conta disso,
fez-se a loucura de colocar Faustão de segunda a sexta. Podia ser uma E eu estratégia penso, diferente, por que não no Fábio. sábado, né? Num sábado. Porque não poderia ser como era antigamente, inclusive, Fausto no sábado à noite, né? Podia ser um programa no estilão do domingo, mas no sábado à noite. E eles resolveram fazer no de segunda a sexta. Chega um ponto que as atrações não vão acontecendo mais, e o Faustão de segunda a sexta tinha dia que ele não tinha mais o impacto, aquela atração de impacto que normalmente ele tinha nos domingos. E nisso você perde. E foi muito dinheiro gasto, foi um investimento muito alto. Deu prejuízo da Band, olha só que curioso, porque a Bandeirantes ela sempre teve um orçamento mais modesto, né? Sim. A Bandeirantes não é a Globo. A Bandeirantes ela é focadíssima em jornalismo e esporte. O resto a gente vê depois. Então, quando ela passou a gastar todo o dinheiro que ela normalmente gasta para ter tudo de uma vez num único programa que nem é jornalismo e nem é esporte, criou-se um bizil absurdo. E a Band teve que fazer vários desligamentos justamente por conta do rombo que foi deixado pelo Faustão. Se o Faustão chegasse a Bandeirantes agora, em 2024, ele já poderia fazer o programa nos domingos, né? O contrato já estava ali, ele já estaria desonerado de ter que esperar, né? Já estaria esse ano podendo fazer o programa no domingo, mas por questões de saúde, né? Acho que isso é fato. O Faustão teve 2 transplantes, né? Teve 2 questões de transplante. Transplante de coração e transplante de rim não é fácil. Ele não é mais um garoto, né? Ele não tem mais a energia de um garoto, então para o corpo se readequar e se reacostumar leva tempo, né? Ele preferiu deixar o legado dele com um filho, pelo menos até o momento. A gente está gravando isso no dia 13 de junho de 2024. Pode ser que no dia 14 o Faustão anuncie que tá voltando pra televisão e quebra a nossa cara aqui. E aí você se vira na edição. Mas nesse momento o Faustão tá aposentado. O Faustão tá parado, ele não tá trabalhando, ele não está fazendo o que ele normalmente faz. Tá em casa, repousando, com a sua coleção valiosíssima de relógios. Homem pra ter relógio, o cara tem relógio de todo tipo, todo valor possível. Mas assim, esperamos que Faustão possa voltar pra TV, né? Faz muita falta, assim como você falou, Milton Neves, né? Entre outros apresentadores. O próprio Silvio Santos, né? Mas a gente sabe que Silvio não volta. Diferente do Faustão, que ainda tem possibilidade. Vai voltar em forma de Rodrigo Faro, só, né? Mas então é isso, pessoal. Nosso videozinho televisando aí sobre um pouquinho da história do nosso querido Fausto Silva, né? O Faustão. Se você já curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Comente aí o que vocês se lembram da história do Faustão, de Domingão do Faustão, de Perdidos na Noite, de coisas mais obscuras como o Réveillon do Faustão, né? Se vocês lembram do filme Inspetor Faustão e o Malandro, comente aí no geral o que vocês gostam, se lembram da carreira do Faustão, né? Então é isso, Lembro dos memes, né? De país na Europa. É um país da Europa. Não sei o que, errou. Essas palhaçadas aí. dono de inúmeros bordões, né? Certamente. Sim, certamente muita gente conhece Faustão em virtude dos memes, né? YouTube Poop, essas coisas assim, que tornaram o Faustão popular pra essa galera mais nova, né? Sim. Mas então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Falou! Valeu!